E aí, galera, o Leonardo Pantaleão foi num podcast, cara, e deu a letra sobre algumas coisas que aconteceram na sua passagem como gestão ali, né, do Corinthians, né? Vamos dar uma olhada nesse corte. Lembro que a vocês que o corte é do canal Deus Zebracast, tá? Então dá um pulo lá e se inscreve no canal. Vou deixar o link aí na descrição. Porque a fonte é boa também. Boa, boa. Mas não, é verdade. A minha saída é muito simples. Começou a ter divergência de ideias no que se refere à condução. Meu diretor, eu quando cheguei, só para você ter uma ideia, o que eu pensava? Eu, olhando o cenário, falei, gente, até usei essa figura de linguagem lá. Falei, gente, vamos fazer o seguinte. Passaram-se 6 meses praticamente, vamos arredondar aqui, 6 meses da gestão do Augusto. Ok. Vamos fechar o Corinthians para balanço por 1 ano? Isso seria o ideal, né? Dar uma segurada em tudo, passar uns 2 anos vivendo como um mendigo, vivendo com o mínimo e depois vir subindo, tá? Mas, tipo, chamar uma entrevista, né? Falar o torcedor assim, 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 assado. A gente precisa fazer isso, 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 isso. Aí isso os caras não conseguem, velho. Ajustar a casa, ver o que dá para fazer, o que não pode. A gente organiza isso por 1 ano e ele vai ter 1 ano e meio restante para poder dar o up, que é exatamente quando ele precisaria dar o up. Não dá para fazer, não sei o quê, não dá. Falei, gente, ó, isso aqui vai ser uma loucura. Tá? Bom, o Augusto, e isso acontece com todo presidente, não é o Augusto especificamente, a pessoa do Augusto. Eu nunca tive um atrito com o Augusto, direto. Nunca tive uma discussão com o Augusto. Mas o Augusto é cercado de pessoas da confiança dele. Um núcleo pequeno. E essas pessoas todas com cargo ou algumas sem Com cargo. Todas com cargo? Com cargo. E aí o que acontece? Eu comecei a enfrentar algumas dificuldades no seguinte sentido, olha, na minha opinião, analisando o que eu estou analisando, me parece que o melhor caminho é aqui. Ele concordava. Depois de algum tempo, mudava. Então, peraí. A mudança, Tá na cara. A mudança vinha dele ou das pessoas? Não. As pessoas não vinham falar. As pessoas... Não. Até porque eu não admitiria jamais. Tá. Eu não admito interferência de ninguém. Tanto é que uma coisa é fato. Até ontem, participando de um outro podcast, me perguntaram se o Marcelinho Mariano interferia na minha atuação dentro do jurídico. Eu preciso ser leal a essa informação. Nunca o Marcelo Mariano teve qualquer tipo de tentativa de interferência, nada disso. Eu sei que... Não diretamente com você. Não, estou dizendo comigo, né? Outros departamentos... Mas aí ele pode ir no presidente, o presidente volta em você. Mas é isso que eu estou dizendo. Isso. Mas eu não sei se era ele, né? Não, tudo bem. É uma suposição. Percebe? Quer dizer assim, então... Tem uma galera boa, né? Tem um pessoal que é próximo, né? Bem próximo. Tem. Então, eu até brincava, né? Na verdade é o seguinte, falava assim, olha, dentro do que eu estou percebendo aqui, nós temos uma situação muito pontual. Existe um departamento jurídico do clube e um departamento jurídico do presidente, né? Falei, se for continuar dessa forma, gente, não tem por que aumentar desgaste aqui e tudo mais, tal. Então, por conta dessas situações, e algumas questões assim, que me deixaram, assim, até certo ponto, surpreendido, sabe? Com a falta de informação dentro do Corinthians. Então, por exemplo, existem inúmeros acordos judiciais que o Corinthians fez durante a sua história e esses acordos têm que ser cumpridos pelo financeiro. Muitas vezes o financeiro não cumpriu o acordo, não avisava o jurídico. Pô, tem que pagar aí, tá? Não vou pagar, não. Nem vou comunicar o jurídico. Aí a gente era surpreendido com providências judiciais. Mas como não foi pago? Não foi pago. Vocês não avisam, pô. Outro exemplo, só para encerrar, pra gente não esticar muito. Lembra da venda do Wesley? O Wesley foi para a Arábia, né? Se não me engano, Como é que eu fiquei sabendo que ele estava na Arábia? Pelo Instagram. Dele? Ele postou lá. Tô aqui, Pelo gente. Instagram. Tá de sacanagem. Tá lá o Wesley. Sério? Chegando na Arábia. Eu falei, o Wesley tá na Arábia? Falei, mas como assim? Aí você eu perguntar, como. mas peraí, o departamento de futebol tem que perguntar pra você se pode. É evidente que não. Mas no caso do Wesley, sim. Vai ter que se conversar. Não, mas no caso do Wesley, sim. Por quê? Porque nós tínhamos 4 decisões judiciais que proibiam a venda do Wesley. Ô, louco. E ninguém me avisou. Aí eu pego o Instagram, vejo o Wesley na Arábia. Eu falei, mas o que ele tá fazendo lá? Não, Vou passear. Como? Ele é um camelo. Meu, aí você percebe? Já tava no camelo. Esse tipo de... Aí nós tivemos que parar o jurídico e tentar correr. Porque daí os empresários dele começaram a me ligar e tudo mais. Pô, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Né? A gente teve que tentar derrubar as 4 decisões, praticamente 1, 2 dias, para conseguir viabilizar
a venda do Wesley. Conseguimos, derrubamos, o seu retalho foi vendido. Mas é isso. Nossa, então, quando você velho. começa a perceber esse tipo de situação, que tudo bem, pode ser ajustada, mas desde que as pessoas queiram de fato ajustar. Mano. Né? Qual Corinthians foi é a uma gota bomba. d'água, doutor? Olha, a gota d'água é o conjunto, na verdade, quando você percebe, e eu falo pelo meu caso específico, tinha informações relevantes que não chegavam para o jurídico. Por exemplo, relatórios de auditoria, por exemplo, nunca passou para o jurídico, relatório de auditoria. Aí depois ficamos sabendo que já tinha sido recebido. O Corinthians relatório de é uma auditoria, mas nunca bomba, foi pro velho. jurídico. Então você começa a perceber que algumas... Aí vem aquela cisão que eu mencionei agora há pouco. Você tem o jurídico do clube e o jurídico da presidência. Só que o jurídico do clube coloca o CPF à frente de tudo. Tá certo? Então, quando você começa a perceber esse tipo de situação, eu falo, quer saber, gente? Vamos fazer o seguinte, eu vou sair e o Corinthians que siga. Doutor, você teve divergências com o Fred Luz e com o Pedro Silveira? Não, Pedro, É verdade isso aí? Não. O Pedro Silveira, com o Fred Luz eu tive alguns embates no início, mas nada pessoal contra o Fred Luz. Questões de ideia. Tanto é que eu tinha reuniões semanais com o Fred Luz, no departamento Certo, jurídico. Por quê? Porque uma das minhas metas principais era reduzir a despesa do jurídico. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou reduzir as despesas desse apartamento, porque não dá, o Corinthians tem que... Aliás, eu falei assim, isso é uma coisa que todo mundo teria que fazer, evidente. Sim, claro. Mas eu vou responder por mim. Eu vou fazer a redução que eu acho que tem que fazer. Tanto é que chamei todos os escritórios que prestavam serviço para renegociar isso, aquilo, aquele outro, e eu tinha reuniões semanais com o Fred Luz para poder passar essas informações. O meu desgaste com o Fred Luz foi no finalzinho ali, na minha saída e tudo mais e tal, que eu... Porque as coisas vão chegando pra gente, né? E tudo mais e tal. Falei assim, ó, quer saber? Porque teve uma questão relacionada a... Você vai lembrar, antes da RCE, estourou uma situação muito na imprensa de que o Corinthians ia entrar com pedido de recuperação. Lembra disso? A recuperação judicial. Isso. Na verdade, não sabe bem dessa na verdade, história. não era nem judicial. Preciso também ser justo. A recuperação judicial nunca foi levantada, pelo menos pra mim. Pra mim, se levantava a recuperação extrajudicial. A recuperação judicial, para mim, repito, nunca foi levantada. Nessa época, começou a ter alguns desgastes. Mas o Corinthians precisava dessa recuperação judicial aí. Pra, de alguma forma, arrumar a casa, velho. Mas o Corinthians continua gastando. Como que vai arrumar a casa gastando? Por quê? Porque aí você via, por exemplo, mas será que o Corinthians vai virar SAF? E, mas será que isso aqui tem uma... Aí quando você vai olhar, por exemplo, o contrato de terceirizados que foram contratados para fazer esse estudo, dentro da cláusula existia lá um estudo sobre SAF. Falei, mas pera um pouquinho. Aí eu comecei a falar, peraí, aí eu comecei a questionar um pouco mais. Então tinha mesmo. Na cláusula, não estou dizendo que era a intenção. No contrato existia também o campo referido a uma análise a respeito de SAF. Você sabia disso, Dani? Não apenas SAF, né? Fusões e aquisições, RJ, o contrato da Álvares e Marçal tem essa previsão. A análise toda. Que ela tem a liberdade de fazer... Que essa empresa do Fred, né? Não é isso? Isso. O contrato da Álvares e Marçal, ele é muito amplo. Ele dá a liberdade para a Álvares e Marçal atuar em muitas áreas, praticamente todas do Corinthians. Ela pode atuar no departamento de futebol, por exemplo. Caramba. E você sabe que ela não pode atuar no financeiro e no jurídico, pelo contrato. E é onde mais atua. Pois é. Aí, É verdade. aí Quer dizer, não tudo. pode, não sei, porque não sei se foi feito algum aditivo depois. Ô, louco. Mas o contrato originário não podia. A gente recebeu lá atrás o contrato também para fazer uma matéria, fizemos matéria sobre isso na Central, citando esse ponto. Esse é um dos pontos mais, não vou dizer graves, mas é um dos pontos mais peculiares, que ela tem a liberdade de avaliar, fazer evaluations do clube no mercado para RJ, para SAF, para fusão e aquisição, para simplesmente vender o clube. Isso pode acontecer, até porque a Álvares e Marçal é a especialidade do escritório. Já fez isso em outros clubes, né? Fazer esse trâmite. O Fred Luz, ele é conhecido por isso. Por encaminhar e conduzir SAFs em outros clubes. E no Corinthians isso não aconteceu, felizmente, pessoalmente falando. Né? Infelizmente? Não sou a favor de SAF. Felizmente. 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 Certo. Mas existe essa liberdade por parte da empresa de fazer essas avaliações, sim. Então, respondendo, nesse final é que aí eu comecei a querer questionar um pouco mais, e daí por Por que o cara é contra a SAF? A SAF é investidor. Um grupo de investidor vai lá e compra o clube. Eles não vão querer saber, meu irmão, se vai sangrar o clube ou não. Eles querem lucro. Então, aí a torneira de muita picaretagem iria fechar, né, velho? diante, mas com o Pedro Silveira não teve nada, nenhum problema profissional ali com o Pedro Silveira. Você lembra que houve uma alteração de data do jogo do Corinthians e Flamengo?
Lembrou, mas isso prejudicava o Corinthians demais. Muito. Sim, Muito. foi aqui. Data Aí, FIFA. o que me incomodou muito, agora eu tô falando pessoalmente, já vinha com esse desgaste, me incomodou pessoalmente. Eu até dei entrevista no domingo, eu renunciei na segunda de manhã. No dia anterior, eu tava em podcast também, acho que foi do Neto, da Rádio Craque Neto, lá, conversando com eles e tudo mais, e dizendo, isso é um absurdo, não sei o quê, nós vamos brigar. Aí eu falei, mas pera um pouquinho, mas cadê o Fred Luz? Alguém viu o Fred Luz fazer um comentário a respeito daquela questão das datas, da mudança de data e tudo mais e tal? O jogo era contra quem? E ele veio da onde? Veja, aí é uma questão que eu não tô fazendo afirmação. Aí é um bagulho tenso, hein? O Fred Luz veio do Flamengo. Estão falando que o cara favoreceu. Não, cuidado, gente, cuidado. O que me os dados o que me incomodou foi isso. Eu falei, mas pera um pouquinho, o Fred Luz não vai tomar partido em relação a isso aí? Aí eu falei, quer saber, gente? Eu acho que a coisa tá ficando já... Tá passando um pouquinho do limite. Eu vou começar a gerar desgastes que eu não preciso. Aí foi quando eu decidi, na segunda de manhã... Foi a gota d'água. Na segunda de manhã eu mandei um e-mail pro Augusto, que depois até a imprensa teve acesso e tudo mais, onde eu explico divergências. Foi na segunda após o jogo, doutor? Não, porque o jogo foi no Ele domingo, respondeu né? esse e-mail ou não? Nunca respondeu. Que isso, hein, gente? Que isso, hein, gente? Bagulho louco, hein? Advogado Pantaleão falando sobre sua saída do Corinthians, hein? Gostou do corte, da reação? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, valeu, obrigado.